Ordem dos exercícios. Como você coloca esses exercícios na sua rotina de treino? Tem importância? Tem importância, mas vamos entender uma coisa, algumas coisas muito importantes. É uma pergunta bem básica, mas é aquele tipo de pergunta que é interessante, que dá para a gente desdobrar em alguns pontos que vão ajudar todo mundo, inclusive o pessoal mais experiente. Você começou a treinar, o seu professor ou você mesmo recebeu ali sua rotina de treino, montou sua rotina de treino, tudo certo, vai treinar. Aquela rotina foi montada por alguma razão, se foi um bom profissional ou se foi você com muita informação, conseguiu montar uma rotina adequada para o seu objetivo, para o estado que você está, para onde você quer chegar. Só que você está começando a treinar. Você deve seguir essa rotina? Você deve. Ela não está ali à toa. É imprescindível que você siga essa rotina? Não, não é. Você está começando a treinar. Você está passando uma série de informações para o seu organismo, para o seu corpo, nessa fase de treinamento. Então você não precisa ficar tão preso àquela rotina do jeito que ela está ali. Isso é muito importante, que nós estamos num tempo aí de academias de rede, as Smarts, as Bluefits e outras que seguem o mesmo modelo, e eu sei que dependendo do horário que você vai, da localidade, se é uma localidade que ainda tem poucas Smart, porque tem poucas, mas vão vir mais, pode acreditar no que eu estou falando, que eu vi isso acontecer aqui em Brasília. Mas ela tem poucas, elas vão encher, muitas vezes pode acontecer que você não consiga seguir aquela rotina do jeito que está lá montada para você. O que você vai fazer? Você vai ficar esperando ali do lado da pessoa até ela vagar? Faz outro exercício. Guarda na cabeça aquele exercício que faltou, depois você retorna e faz aquele exercício. Vai bagunçar a ordem da sua série? Vai bagunçar, mas é uma coisa esporádica naquele dia. Então você pode, em determinados dias, determinadas ocasiões, quando necessário, alterar a rotina dos exercícios. Isso não é problema. Agora, você já tem essa informação. Como é que você monta? Que aí a gente vai mais para dentro da pergunta que foi feita aqui. Como é que você deve seguir a rotina de exercícios? Via de regra, você vai iniciar com os exercícios que exigem mais energia, que te cansam mais, que te esgotam mais. São os exercícios, os básicos, os multiarticulares. O que é um exercício multiarticular? Está no nome. É o que exige mais de uma articulação para que o movimento seja executado. Você vai fazer um supino, você vai empurrar a barra. É um exercício para o peitoral. Mas você trabalha só o peitoral? Você vai precisar de cotovelo, você vai precisar de ombro. Para falar só de duas articulações. Ele passou a ser multiarticular. É diferente de você fazer um fly. Você vai fazer um fly. Qual articulação você vai trabalhar? Ombro. Mais nenhuma. Você vai fazer uma cadeira extensora para os quadríceps. Você sentou na cadeira extensora, vai fazer um movimento. Está ali sentado, isolado, todo apoiado, vai fazer um movimento. Que articulação que você vai trabalhar? Só o joelho. Você não envolveu outras articulações. Portanto, ele não é multiarticular. Aí você vai para o agachamento. Até um leg press. Você vai movimentar só o joelho? Não. Você vai movimentar o joelho, você vai movimentar o quadril. No caso do agachamento, você vai movimentar tornozelo. No leg press também, dependendo de onde você coloca o pé ali na plataforma, você vai precisar do tornozelo. Passou a ser um exercício multiarticular. Você vai fazer um fly, uma elevação lateral com halteres para ombro. O que você está envolvendo em termos de articulação? Ombro, mais nada. Então ele não é multiarticular. Agora você vai fazer um desenvolvimento, mesmo princípio do supino. Você vai empurrar a barra, você vai envolver ombro, mas é só o ombro? Não, você vai precisar cotovelo. Então são exercícios que envolvem mais de uma articulação. Quanto mais articulações, mais exigência de energia. Então é interessante que a pessoa, principalmente que não tem muita experiência, priorize dar início ao seu treino por esse tipo de exercício. Outro detalhe importante, são os exercícios mais vitais para o seu treino, mais importantes. Esses exercícios que não envolvem tantas articulações, nós costumamos chamar de exercícios isoladores, que eles isolam mais uma determinada musculatura que você está trabalhando. E a ideia aí é trazer mais qualidade para aquela musculatura, porque você vai priorizar só o trabalho dela, mas você não envolve outras articulações. Mas a gente pode dizer também que são exercícios complementares, eles não são os básicos, eles não são os mais importantes.
você tem que passar pelos mais importantes. Em outras palavras, uma situação, você chega na academia, você está sem tempo para fazer um treino de peito, você vai fazer fly, você vai fazer pec deck, você vai fazer crossover, você vai fazer o seu supino. Chega lá, faz uma, 2 séries de supino, um supino reto, um inclinado, um supino reto, um declinado, acabou, porra. Deu uma secada aqui agora. Vai fazer o seu supino. O supino reto, um declinado ou um inclinado, acabou o seu treino de peito, você não tem mais tempo. Você priorizou o quê? Você priorizou o multiarticular. Você deixou de lado, eles são importantes, mas entre um e outro, você vai priorizar o multiarticular. Você deixou de lado o crossover, você deixou de lado os flies, deixou de lado o pec deck. Eles não são tão necessários. Então a gente pode pensar também que são exercícios que vão dar um polimento, um ajuste fino no seu físico. Você tem que passar pelos básicos, você vai criar estrutura, eu sempre falo na tal da fundação, estrutura muscular, fundação sólida com exercício básico. Exercício isolador, raríssimas exceções, não vão criar essa fundação. Você vai criar com exercício básico. Então sempre priorize os básicos. E por envolverem mais de uma articulação, você vai começar o treino por eles, normalmente. Essa é uma regra geral, senso comum. Vamos para outra situação. Agora você já é experiente, você já tem vivência, você já sabe quais são os seus pontos fracos, o que é que você tem que atacar mais. Nesses casos, nem sempre você vai começar pelo exercício multiarticular. Você até pode começar com um exercício isolador, porque você já tem essa consciência. Você já aprendeu a chegar na falha, exigir o máximo daquele determinado grupo muscular, mesmo com o trabalho isolador. E aí eu vou citar o princípio da prioridade, que vocês já viram na série do Joe Hader, já circulou nos grupos. Esse princípio está bem explicado e exemplificado nesse vídeo. O que é o princípio da prioridade? Exatamente o que está no nome. A pessoa, o atleta, o praticante, vai priorizar um músculo que ele acha que é deficitário. Então ele vai aproveitar o começo do treino, quando ele tem mais energia, para atacar aquele músculo. Se ele tem problema de dorsal, as costas não crescem, precisa de uma resposta maior de costas, ele vai começar o treino por onde? Ele vai começar pelo treino de costas, porque ele está com energia mais alta. Aí ele pode deixar um grupo menor, um grupo muscular menor, para depois. Porque o grupo muscular menor tende a não exigir tanta energia quanto o grupo muscular maior. Então, nesse caso, ele pode começar com costas e fazer bíceps depois, ou ombro, ou panturrilhas, ou até tríceps. Ele deixou um grupo muscular menor que não exige tanta energia como exige o grupo muscular maior. E você pode combinar 2 músculos grandes, por exemplo, peito e costas. Quem adorava treinar peito e costas, em superset ainda? Schwarzenegger, turma do Old School, da Old Gym, da Gold Gym, adoravam peito e costas. Você pode treinar perna e costas? Pode, sensacional. Qual é o problema aí? A exigência de energia. Você tem que ser um cara já muito condicionado, preparado, muita percepção corporal do que você precisa, como é que você executa o movimento, a tal da conexão mente-músculo muito apurada. Você pode perfeitamente treinar 2 grupos grandes. Você vai dar um gás no seu treino num grupo grande e vai dar gás no outro também, porque você já tem essa vivência. Não recomendo esse tipo de trabalho para um iniciante, porque ele não vai conseguir fazer isso, ele vai se cansar muito rápido. Mas o cara bem condicionado, o cara bem treinado, ele pode sim treinar 2 grupos musculares, não tem problema. E gente como Coleman consegue treinar até 3. Bota 2 grandes e um pequeno. Muita gente da minha geração treinava assim. Peito, costas e panturrilha. Peito, costa e ombro. Peito, costa e um braço, ou bíceps, ou tríceps. Isso era comum. É mais um sistema. Vocês vejam que a gente sempre vai voltar àquela questão que eu coloquei logo no começo, sempre coloco no começo dos grupos, que não tem o melhor treino. Tem o jeito de encaixar o treino, como encaixar aquele treino no momento certo da sua rotina. Não é da minha, é da sua. Esse é que é o segredo. Então você pode também treinar um grupo muscular grande. Você pode ter um grupo deficitário, um outro macete interessante. Você tem ali, vamos voltar para as costas. Suas costas não respondem bem. Tira 2, 3 dias de treino, descanso. Não treina nada. 2, 3 dias, você não treina nada, nada. Vai fazer outra coisa, vai estudar, ler livro, namorar, ver filme, você não vai treinar. Vai passar esses 3 dias só juntando gás. Vai levantar no 4º dia com capeta no corpo. Qual é o grupo muscular seu deficitário? Costas. Vai para academia e entorta os pesos, treinando costas. Dá mais um dia de descanso, volta para sua rotina normal.
você pode perfeitamente fazer isso. Mesmo que na série que você recebeu, você está seguindo uma série, ela não fala para você dar 3 dias de descanso para 1 dia de treino. Muito difícil alguém falar isso para vocês. Mas por que não? Pô, minhas costas não estão evoluindo, o meu ombro não está evoluindo, meus braços não saem. Para tudo, 3 dias, treina até uma quinta-feira, descansa sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, quebra tudo. E aí você vai ver, você vai com um demônio no corpo, arrebenta tudo no treino. Então, sempre que dividir o treino, vocês têm que levar isso em conta também. Todo treino tem uma razão de ser, toda divisão de treino tem uma razão de ser, principalmente quando é montada para alguém que sabe, que tem conhecimento. Mas não deve, isso não é uma coisa escrita numa pedra. Eu acho muito legal, muito fascinante a musculação nesse sentido, quando você tem o conhecimento, que você pode ver, eu vejo assim, sala de musculação, é um laboratório. Vamos testar, você tem muita ferramenta hoje para fazer isso. Não fiquem presos, muito amarrados sempre a uma determinada série. Você recebeu, está com essa série montada, recebeu a série do seu professor da academia, está ali, vou seguir, mas é legal quando a pessoa, isso é claro, demanda vivência. Você tem essa percepção, pô, minha perna não aparece, minha perna não recorta, meu quadríceps não aumenta, eu estou fazendo tudo direitinho. Para 3 dias. Vou ficar 3 dias sem treinar nada. No 4º dia vai agachar. Faz uma extensora, olha a dica, faz uma extensora, carga moderada, 5, 6 séries de 12, 15 repetições, irriga a coxa de sangue, irriga a articulação do joelho. Faz uma cadeira flexora ou mesa flexora, mesmo procedimento. Está irrigando a articulação do joelho, bombando a musculatura de sangue. Está cheio de nutrientes, de água, de oxigênio ali. Aí o 3º exercício, você vai agachar. Ou um leg press, caso você tenha alguma limitação para agachar, com lombar e tal, vai no leg. E aí, amigão, arregaça. Aí é carga, arregaça. Pode dar, nos 2 primeiros exercícios, você pode trabalhar com intervalo mais curto. Eu quero o seu metabolismo acelerando, você bem aquecido. Mas já no 3º exercício, aí você pode botar mais carga e aumentar os intervalos de descanso. Talvez 2 a 3 minutos de série para série. Faz a progressão de carga e aumenta de série para série. E aí vamos voltar aqui à questão dos tempos, que também está nessa pergunta. Quanto tempo você deve ter de descanso entre as séries, de descanso entre os exercícios? E aqui nós temos outra discussão, outro mito para conversar. Que uma coisa é o papel, é o estudo científico. Outra coisa é a experiência prática. E muitas vezes, eu sempre falo isso para vocês, muita coisa que é experimentada, está no paper, para usar um termo acadêmico, quando você vai para a realidade, não é bem assim. Você quer utilizar mais cargas nos exercícios, mais peso. Se você fizer isso, a tendência é que provavelmente você está procurando ganho maior de força. É o caminho correto. Para utilizar mais cargas, chegar num extremo no uso de cargas, você vai precisar descansar muito entre as séries, descansar muito entre os exercícios. Você vai trabalhar com um volume maior de treino, uma faixa de repetições bem menor, nós vamos conversar muito sobre isso aqui nos TPZaps, mas provavelmente você vai ter uma faixa de repetições entre 4 e 6, 4 e 8, 3 e 5, elas caem muito, porque você não vai conseguir, você vai chegar na falha muito rápido, você está usando muito peso. E para usar muito peso, você vai descansar muito, provavelmente intervalos de no mínimo 2 minutos, 3 minutos. Entre os basistas, não é raro, eu passei um tempo treinando assim, não é raro que você tenha intervalos de 5 minutos, 6 minutos, é normal, porque a prioridade é ganho de força, e você vai desenvolver força, e você vai utilizar mais carga. Qual é o problema? Chegou minha gata miando aqui. Qual é o problema? Ainda bate no tripé do que eu estou gravando aqui, pô. Qual é o problema que a gente vê na prática? Esse tipo de treino, ainda que gere hipertrofia, todo treino com peso vai gerar hipertrofia. Todo. O que muda é o grau de hipertrofia que ele vai gerar. Todo treino. Se você está carregando peso e tem consistência para carregar aquele peso no seu programa, você vai ter hipertrofia. Mesmo que você treine força, baixo volume com muito descanso entre as séries, muito descanso entre os exercícios. Você vai ter hipertrofia, mas vai ser num grau pequeno. Você está descansando muito. Então o grau é pequeno, embora a força venha. Algumas pessoas, alguns estudos apontam que esse tipo de treino ele gera muita hipertrofia, porque determina uma demanda energética que vai acontecer em todo o seu dia. Portanto, ele seria interessante para acelerar o seu metabolismo. Na prática, não é um bom caminho. É um caminho para você ganhar força. Qual é o caminho inverso?
é o que eu gosto muito, é o treino mais metabólico. O que é que esse treino faz? Eu vou sacrificar o ganho de força, não é minha prioridade usar muita carga, eu tenho que usar muita carga, mas essa não é a principal prioridade. Eu tenho que trabalhar numa faixa de repetição, de séries, de intervalos entre os exercícios e de exercícios entre os exercícios e de exercício para exercício. Eu trabalhar com intervalos que sejam mais curtos para criar uma demanda metabólica maior no meu organismo. Ativar uma série de sinalizadores, ativar mTOR, fazer com que o gasto calórico comece a disparar. Eu vou perder muito da potência para movimentar muita carga, mas eu vou ganhar muito na qualidade que eu vou gerar no meu físico. Então eu estou aliando as duas coisas. Eu estou desenvolvendo força e estou desenvolvendo muita hipertrofia. O treino com muita força eu desenvolvo hipertrofia, mas num grau pequeno. E eu não vejo essa história de acelerar metabolismo no decorrer do dia com um treino de força. Mas eu vejo muito disso no treino mais metabólico, que eu não te deixo descansar muito. Então eu defendo muito o tradicional. Os meus clientes normalmente descansam, via de regra, aí 30, 40, 60 segundos entre as séries. E dependendo da divisão de treino, 1 minuto, 2 minutos entre os exercícios. Porque eu não quero que ele descanse muito. Ele vai chegar sempre perto da falha ou até a falha, vai ter aquele descanso, e quando ele voltar para a série seguinte, ele não estará plenamente recuperado. Eu não quero isso. Eu também falo para vocês, esse meu aluno, esse meu cliente, o que ele foi fazer na academia? Ele foi dar um choque no organismo. Eu não estou preocupado com performance esportiva. Eu estou preocupado com que ele fique maior, hipertrofiado e mais seco. Então eu vou lá dar um choque, eu não ele. Ele vai lá dar um choque e volta. É para isso. Se eu boto ele na sala de musculação e ele faz uma série, ele descansa, outra série, ele descansa, ele vai ali beber água, ele volta, conversa com a gatinha, volta, se recupera, tem uma recuperação de 100% e taca peso de novo. Mas a parte metabólica dele, para mim, na minha opinião, já caiu muito. Eu perdi essa demanda. E esse cara tende a não baixar o percentual de gordura, ou vai baixar no ritmo, vou ter que apertar demais a dieta dele. Aí já entra num contrassenso, né? Porque você tem um cara que tem que ganhar muita força, ele tem que descansar muito, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer uma dieta mais restrita para ele. Se eu faço uma dieta mais restrita para ele, ele vai ter hipertrofia aqui, ou ele vai conseguir uma resposta de uso de muita força? Não, ele está com a dieta restrita. Ao passo que, olha aí que interessante, eu faço um treino mais metabólico, esse cara está mais acelerado, e eu não preciso restringir tanto a dieta dele, porque ele está virando uma máquina de queimar gordura e hipertrofiando ao mesmo tempo. Então, resumindo, você quer desenvolver força, ganhar força, quanto mais tempo, mais longos forem os intervalos entre as suas séries, mais longos intervalos de exercício para exercício, maior será a sua capacidade de levantar mais e mais peso. Quanto menores forem os intervalos de exercício para exercício, série para série, você vai perder um pouco dessa capacidade, mas terá um treino que vai te gerar uma qualidade no físico muito maior. Sem que necessariamente você não vai ficar fraco, não, você vai ficar forte. Vocês querem ver uma coisa no basismo? Não sei, alguém já competiu, já presenciou um campeonato. Você vai competir terra, agachamento, supino. Vou competir no supino. Eu não sei se mudou a regra, na minha época eu tinha direito a 3 pedidas. Então eu faço 3 pedidas, peço 3 tentativas. E claro, o movimento tem mais carga, é que vai valer para. Eu tenho essas 3 chances, vou escolher que movimentou mais carga. Como é que é o campeonato? Se for um campeonato muito cheio, geralmente são muito cheios, você vai lá, faz uma série, uma série, o pessoal te ajudando, vai embora. Aí todo o resto da galera que está inscrito no campeonato vai fazer aquela série. Você está lá. Às vezes você fica 1 hora, 2 horas, sem fazer nada, sentado. Aí faz uma flexão, faz alguma coisa, come alguma coisa, sem fazer nada. Passa essa 1 hora, 2 horas, você vai para a sua segunda tentativa. Novo descanso, 2, 3 horas. Aí você vai para a terceira tentativa. Por que a gente faz isso? Justamente qual é a meta do atleta nesse caso? Ele mover mais e mais carga. Eu quero ele descansado. Tem risco de lesão? É óbvio, né? O cara não está aquecendo o tempo todo, mas é assim que funciona. Porque a prioridade aí é que esse cara utilize mais e mais peso. Mas em termos de metabolismo, não é bom, porque eu não gero demanda metabólica suficiente para o cara ter uma redução de gordura e melhorar a qualidade do físico. Está explicado? Acho que foi bem claro. Quanto menos tempo você tem que achar um tempo, também não bate 10 segundos, não, você tem que achar um tempo que te permita voltar para a próxima série
utilizar pelo menos a carga anterior, que o ideal é fazer a progressão de carga, pelo menos a carga anterior. Então você fez um supino com 100 quilos, você descansou 40 segundos, você fez 8 repetições com 100 quilos, descansou 40 segundos, eu quero mais 8 repetições com 100 quilos. Mas o ideal que seria que você tentasse fazer as 8 repetições com 105. Talvez você não consiga, caia para 6, tudo bem, mas eu subi tua carga. A gente fez algum tipo de progressão, isso é o ideal. Se você botar um tempo muito curto também não adianta nada, você não tem recuperação nenhuma e em vez de você começar a fazer progressão de carga, você não vai conseguir executar nem com a mesma carga, muito menos com o mesmo número de repetições. Você tem um decréscimo, você começa a cair o seu rendimento, não interessa. Então você tem que achar esse intervalo corretamente. Que o que a gente vê aí, a literatura séria aponta, a experiência aponta, que intervalos de 30, 40, 60 segundos são ideal, representam bem dão bem a conta disso aí. E claro, quanto mais treinado a pessoa está, mais condicionada ela está, menor é o tempo que ela precisa. Ela provavelmente vai treinar muito bem nessa faixa dos 30 a 40 segundos. Se ela não tem tanto condicionamento, talvez ela tenha que esticar isso por 60, 90 segundos. E aí a gente volta também para o princípio do overload, que eu expliquei para vocês na série do Joe Hader. Se você faz sempre 10 repetições com 80 quilos, 10 repetições com 80 quilos, 10 repetições com 80 quilos, mas em cada intervalo você precisava de 1 minuto, se você passou a fazer essa mesma sequência, mas o seu intervalo caiu para 30 segundos, o que isso significa? Você melhorou o seu condicionamento e com toda certeza você ficou mais forte. Então você já não precisa de tanto tempo de descanso. Então tem que entender essas variáveis todas são importantes. Não tem uma regra de bolo aqui, repetindo para vocês, uma regra escrita em pedra, mas essas referências é o que a literatura boa aponta como o melhor caminho a proceder, o melhor caminho a seguir. Se não fiquei bem claro, não tem problema, podem repostar, perguntar de novo, que eu refaço o material.